Olá, boa noite. Boa noite. Aniversário no Vaticano. Com homenagens, Papa Francisco completa 88 anos nesta terça-feira. Lar Vicentino, que acolhe idosos, vive a expectativa para o Natal do Senhor. Bom Par promove ação social voltada para gestantes em situação de vulnerabilidade. Instituto Butantan pede à Anvisa registro da primeira vacina em dose única contra a dengue. Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador de futebol do mundo pela FIFA. Fundação João Paulo II apresenta balanço das realizações de 2024. Paróquia Sagrada Família em Brasília é considerada uma das mais belas do mundo. Projeto Reis Magos. Instituição no Rio realiza campanha para manter assistidos. O Canção Nova Notícias começa agora. O Papa Francisco celebra hoje seus 88 anos, tornando-se o pontífice mais idoso dos últimos 700 anos na história da Igreja Católica. Neto de italianos que emigraram para a Argentina, Jorge Mário Bergoglio foi eleito para o trono de Pedro em 2013, trazendo consigo uma mensagem de humildade, renovação e proximidade com os mais vulneráveis. Quando aceitou liderar a Igreja Católica, Mário Jorge se tornou Francisco, o primeiro Papa não europeu em 1.300 anos. O pontífice, de jeito simples, aberto ao diálogo, tem restaurado a Igreja e, com todos os desgastes que a vida lhe impôs, chega hoje aos 88 anos e se torna o Papa mais idoso dos últimos 700 anos. Os votos de aniversário ao Papa vieram de todos os lados. Em mensagem, o presidente italiano Sergio Mattarella destacou que as palavras e apelos de Francisco são um ponto fixo nos momentos de angústia e inquietação. Os bispos italianos e o Vicariato de Roma agradeceram ao Santo Padre pelo ensinamento que oferece esperança à humanidade, provada por guerras, conflitos e sofrimentos. O presidente Lula postou mensagem em uma rede social afirmando que a santidade de Francisco é exemplo de vida, solidariedade e dedicação entre os que lutam por um mundo melhor. No Vaticano, o Santo Padre enviou mensagem aos jovens que participam da Labor Di, projeto que promove e coloca o trabalho digno no centro das atenções. Ele disse que cada pessoa é peça única e que precisamos sempre ajudar uns aos outros. Francisco pediu aos adultos que não corrompam a novidade dos jovens e exortou a cada um a introduzir a juventude de forma digna no mundo do trabalho, a confiar naquilo que é semeado em seus corações e destacou também que é preciso colocar a Bíblia no coração, pois é o lugar das decisões onde nascem os sonhos. Antes da abertura do Ano Santo, as luzes e decorações de Natal em Roma criam um espetáculo que encanta moradores e turistas. Imagens de drone capturam com perfeição o brilho das decorações natalinas que iluminam a cidade eterna e destacam os principais monumentos, praças e ruas com toque especial nesta época. No dia do aniversário de Francisco, imagens da temporada de Natal da Cidade Eterna foram capturadas por drones. A transformação ecológica de Roma abraça o espírito festivo antes do ano do jubileu que começa na véspera de Natal. Com o brilho de decorações sustentáveis, a Via del Corso encanta com uma armação de 2 quilômetros de luzes de baixo consumo. Gotas de água simbolizam a preciosidade deste recurso na natureza e globos brilhantes representam a unidade das nações. Dos designers ecoam os temas de esperança e união do jubileu. Fora do centro histórico, as projeções iluminam os marcos em bairros suburbanos e espalham alegria por diferentes locais. Espera-se que 32 milhões de turistas visitem a capital italiana para o jubileu. Acolher, amar e servir são valores que orientam a trajetória de uma comunidade que há mais de 3 décadas se dedica a apoiar aqueles que mais precisam. Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi criada uma campanha com o objetivo de oferecer um Natal e um 2025 melhores aos assistidos.
Um local dedicado ao serviço e acolhimento de pessoas especiais. Esta é a comunidade Jesus Menino, lugar onde vidas são salvas e o anúncio de Cristo, na família e na sociedade, acontece. Os primeiros que viram Jesus, né, e levaram aquilo que eles tinham, porque eles eram muito ricos. Mas os dois que estavam lá do lado de Jesus não tinham nada, mas tinham o quê? A paternidade e a maternidade que vieram do céu, que eu estou fazendo aqui dentro. Aqui vivem 47 jovens e adultos especiais. Graças a este acolhimento, há mais de 30 anos, são referência internacional na causa pró-vida. No entanto, as necessidades são muitas. Atualmente, os gastos ultrapassam mais de R$200 mil mensais. Assim nasceu uma iniciativa inovadora, a campanha Reis e Rainhas Magas. Reis Magos e Rainhas Magas serão os novos doadores recorrentes da comunidade Jesus Menino. A ideia surgiu exatamente daí, que os doadores se encaixassem como em uma família. Eu fico pensando, se fosse hoje a história de Jesus, será que Maria não teria continuado a enviar mensagens para os Reis Magos? Ei, Gaspar! Ei, Baltazar! Olha aqui o menino como ele está crescendo, né? Os presentes que vocês deram, que importância teve para a gente, foi muito bom, né? Então foi aí que surgiu a ideia de que você, que pode passar ou já é um doador da comunidade Jesus Menino, seja um rei mago e uma rainha maga. Além de garantir a manutenção local, a contribuição fiel auxilia na compra de alimentos, medicamentos e no pagamento dos cuidados especiais e diários de saúde. Além de ser um membro da nossa família, você também vai receber mensalmente alguns vídeos da própria comunidade, mostrando algumas atualizações que foram feitas, objetivos que a gente alcançou com as doações. Vocês vão receber também newsletter por e-mail para ter esse acompanhamento de tudo que está sendo feito. Também vão receber um convite para participar pelo menos uma vez ao ano, para vir aqui na comunidade e conhecer esse lugar lindo que é a comunidade, que vocês se sintam realmente tornando um vínculo com todos nós aqui da comunidade Jesus Menino. E a intercessão de Nossa Senhora para que isso tudo aconteça é presente. A gente vê isso a todo dia. Depois que nós nos deparamos com a Jesus Menino, a gente vê que a providência ela é constante. Ela não vem por gotas. A gente parece que está embebido no oceano de providência. O Natal é tempo de união e esperança. Em São Paulo, um lar de convivência na Zona Leste, criado há mais de 50 anos, oferece a idosos em situação de vulnerabilidade a chance de celebrar essa data em comunidade, com cuidado e acolhimento. Dona Guacira tem 68 anos. Há cerca de um mês, chegou no Lar Vicentino, localizado na Zona Leste de São Paulo. Ela conta que foi trazida por um parente que não teve condições de atender às suas necessidades. As pessoas aqui são muito positivas, estimula a gente a viver e não se sentir sozinha. Eu me sinto uma pessoa que foi acolhida na minha vida. São cerca de 40 acolhidos e acompanhados 24 horas por dia. Aqui eles têm acesso à natureza, recebem vestuário e alimentação, mas além disso, muitos deles precisam simplesmente de carinho e atenção. Este perfil é do idoso assim, que nunca casou, que não teve filhos, né? É o idoso que realmente chegou numa determinada faixa etária onde sozinho ele não consegue mais por conta da questão da saúde, a questão de locomoção. Então nós atendemos esses idosos e ao longo dos anos nós abrimos algumas exceções para idosos que têm filhos, mas porque no entorno ele demandava essa atenção, essa ajuda, né? Com os enfeites natalinos espalhados pela casa, os idosos esperam o Natal com alegria e neste ano ainda terão um momento especial para celebrar o nascimento de Jesus. Nós, colaboradores da casa, a gente sempre faz assim uma ceia para eles, né? Esse ano nós vamos fazer na véspera mesmo, não muito tarde, porque eles dormem cedo, né? E aí a gente faz toda uma decoração, tenta assim uma comida um pouquinho especial e a gente veste eles, né, com uma roupinha um pouco melhor para que eles possam se sentir acolhidos.
Toda a acolhida é oferecida de graça, mantida totalmente por doações. Um bazar também arrecada fundos para o local, que há 4 anos é a casa de Dona Valdelice. Quem frequenta o Lar Vicentino sabe que aos 93 anos de idade, ela não tira o sorriso do rosto. Eu não tinha a família, foram embora todos, né? Então eu vivia sozinha. Procurei um lar, vim para aqui, uma casa abençoada, porque aqui é família. Só temos que agradecer a Deus que estamos vivos, porque não é só a comida, né? É o amor que a gente tem. O Tribunal de Contas da União determinou que o governo federal adote medidas para impedir que os benefícios do Bolsa Família sejam utilizados em apostas online. O ministro Jonatas de Jesus, do TCU, ordenou ao governo que adote ações para impedir que beneficiários de programas sociais e assistenciais, como o Bolsa Família, desviem os recursos para apostas online, as chamadas bets. A medida atende a uma solicitação do Ministério Público e impõe atividades imediatas. Em novembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, já havia determinado ao governo que impedisse o uso do dinheiro do Bolsa Família em apostas. No entanto, na última semana, a Advocacia Geral da União comunicou ao STF dificuldades operacionais para cumprir a decisão. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo foi quem protocolou junto à Suprema Corte o processo que motivou o debate. As apostas online de cota fixa, aquela em que o apostador sabe o quanto ganhará em caso de acerto, tem sido questionada na ação direta de inconstitucionalidade. Para a Confederação, os jogos de azar causam impactos negativos entre os menos favorecidos, como, por exemplo, o endividamento das famílias. O projeto Consultório de Rua do Centro Social Bom Parto, na capital paulista, realizou hoje um chá de bebê especial para mulheres em situação de rua. Confira os detalhes na reportagem. O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, em São Paulo, atende diariamente mais de 17 mil pessoas em situação de rua e promove chás de bebê desde 2016, em parceria com a Prefeitura. A ação acolhe e oferece o suporte necessário para que a mulher viva bem a gestação. E aí a gente queria mostrar para elas que fazendo o pré-natal adequado e fazendo todo o tratamento, era possível elas ficarem com o bebê, era possível que essa criança tenha uma vida saudável. E aí o chá de bebê ele foi uma das estratégias, porque toda mulher sonha em ter um chá de bebê, um lugar maravilhoso, tirar fotos e ter esse álbum para ela guardar. O Bom Par foi preparado para receber mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. As gestantes têm a oportunidade de cuidar da beleza e ainda desfrutar de espaços lúdicos e culturais, além de contar com os profissionais de saúde que oferecem orientações sobre o parto e os cuidados com os recém-nascidos. Este evento conta com doações e alguns parceiros que ajudam essas mulheres a se sentirem amadas. Então aí nós juntamos ao Bom Par e ajudamos a fazer esse projeto ser incrível como é hoje. Acho que não tem preço, né? A gente saber que está ajudando de alguma forma e a pessoa está vivendo uma situação diferente, né? Vivendo o que ela realmente merece viver, tendo todo o carinho, apoio, atenção. Eles não são invisíveis. São pessoas que precisam do apoio de todos nós. As gestantes que frequentam o Bom Par expressam alegria ao serem convidadas a participar deste momento marcante em suas vidas. Estou achando muito especial, né? Um dia especial, diferente. Nunca participei e estou gostando muito. Gostei muito. Estou gostando, tudo é melhor. Eu tô o coração da pessoa é muito grande. E Deus abençoe todo mundo. Em Brasília, a arquitetura da Paróquia Sagrada Família encanta pela beleza dos traços. A obra já recebeu diversos prêmios pelo projeto inovador e é considerada uma das mais espetaculares do mundo.
Por fora, uma grande construção circular integrada à natureza em um bairro com residências em grandes espaços abertos. A Paróquia Sagrada Família, no Parkway de Brasília, é diferente da grande maioria dos projetos de templos religiosos na capital. E encanta pelo desenho arquitetônico. Os elementos principais estão presentes para que este contato com Deus seja facilitado. A obra principal está em fase de conclusão. Algumas celebrações já foram realizadas, mas a dedicação da igreja só deve ocorrer no ano que vem. A proposta arquitetônica já recebeu mais de 10 prêmios nacionais e internacionais. A Paróquia Sagrada Família foi classificada entre as 12 mais espetaculares do mundo por um site de pesquisa. O projeto foi elaborado por 3 profissionais: André Veloso, Éder Alencar e Luciana Saboia, professora da Universidade de Brasília. É um projeto que é muito claro a nossa relação com a cidade, né, e com as nossas referências arquitetônicas, urbanísticas. Um projeto que pousa na topografia, a gente trabalha esses níveis para que o templo em si se acomode no espaço. O complexo é composto pela nave principal com espaços sem colunas, uma cripta subterrânea com túneis interligando espaços e as salas das pastorais. A Casa Paroquial também integra o projeto. A arquitetura moderna com desenhos inovadores são apenas características físicas para o objetivo principal: percorrer os passos de Jesus. O ambiente com pouca distração favorece a concentração dos fiéis durante as celebrações, conectando a espiritualidade à natureza da região. A Simone é uma das paroquianas e participa de diversas atividades na igreja, incluindo o processo de construção. Com tudo pronto, ela se alegra de poder contar com um espaço funcional e agradável para a comunidade. É uma grande alegria para a gente ter um templo como esse próximo às nossas residências, né? Aqui é o local onde a gente fortalece a fé, né? O vínculo com os irmãos e vivemos a alegria de compartilhar a vida em comunidade. Um grave acidente ambiental foi provocado pelo derramamento de óleo em uma extensa faixa da costa russa, no Mar Negro. O produto foi derramado depois da colisão entre 2 navios-tanques durante uma tempestade nesse fim de semana. Uma pessoa morreu. A ave coberta de óleo agoniza em meio a placas do produto que vieram parar em boa parte da faixa de areia do Mar Negro, na costa da Rússia. O vazamento surgiu de 2 navios petroleiros. Um se partiu ao meio no domingo, no Estreito de Kerch, entre o Mar Negro e o Mar de Azov. O outro encalhou a 80 metros da costa, perto do porto de Taman. As embarcações danificadas pela tempestade tinham mais de 50 anos de fabricação e transportavam 62 mil barris de derivados de petróleo. No momento, o litoral está poluído. Especialistas trabalham em 3 áreas e há 2 laboratórios em ação por lá. Estamos coletando amostras para analisar e avaliar a situação. A preocupação é de que esse se torne um dos maiores desastres ambientais da história dessa região. As equipes de limpeza trabalham rápido para minimizar o drama que já deixou danos irreparáveis. Como ocorre todos os anos, durante o inverno, a qualidade do ar na Índia atinge níveis alarmantes, colocando em risco a saúde respiratória de milhares de pessoas. Na capital, Nova Delhi, estão sendo implementadas algumas medidas na tentativa de reduzir os impactos dessa crise ambiental. Não tem sido fácil a vida de quem mora em Nova Delhi nos últimos dias. A terça-feira foi de aumento na poluição. Toda a cidade praticamente ficou sob névoa tóxica. A qualidade do ar na hora do almoço local foi uma das mais baixas já registradas, colocando a capital indiana na categoria de perigo. Sem solução à vista, a má qualidade do ar pode ser comparada a uma doença incurável.
A poluição se tornou uma doença incurável, especialmente para Delhi. Este é um problema anual. Não é como se tivesse acontecido apenas este ano. O problema estava lá no ano passado e no ano anterior também e continuará. Não há solução para isso. O norte da Índia tem sofrido com a poluição severa em todos os invernos. Quando caem as temperaturas, o ar frio retém emissões, fazendo com que a fumaça de incêndios agrícolas e poeiras de construções se espalhem pelo território indiano. Desde ontem, as escolas adotaram aulas híbridas. Já os escritórios do governo escalonaram as horas de trabalho. Desta forma, o trabalho presencial acontece por meio período, enquanto as demais horas da jornada são cumpridas em casa. Na última semana da primavera, a passagem de uma frente fria gera chuva em alguns pontos do Sudeste. Entre Minas Gerais e Espírito Santo vai ter chuva com trovoadas e pancadas de chuva à tarde na faixa litorânea. Na capital paulista, a quarta-feira será de sol entre nuvens com possibilidade de chuva fraca. E no interior de São Paulo, o tempo vai ser firme. No mapa de risco para temporais, a chuva se concentra entre o Espírito Santo, norte de Minas Gerais, nordeste de Goiás e grande parte do Tocantins. O calor, somado à alta umidade, vai provocar pancadas de chuva no norte do país. Há risco de fortes temporais no noroeste do Amazonas e no norte e litoral do Amapá. No interior da região sul, o calorão vai predominar nos 3 estados. Tempo firme, ensolarado e com possibilidade de chuva isolada, na faixa que vai do leste do Rio Grande do Sul até o leste paranaense. E por falar em temperaturas altas, vamos ver como estarão algumas capitais. Vai fazer máxima de 30 graus em Manaus, 32 graus em Natal e 33 graus em Campo Grande. E no Nordeste, mesmo com calor, o tempo pode ser chuvoso. É o caso do litoral do Ceará até o Maranhão e também aqui entre Pernambuco e Bahia, onde os termômetros vão indicar máxima de 31 graus em Salvador amanhã. O Instituto Butantan concluiu nesta segunda-feira o pedido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a aprovação da vacina em dose única contra a dengue. A Butantan DV teve seus ensaios clínicos encerrados em junho deste ano. Os dados dos estudos foram divulgados em uma revista científica inglesa e mostraram 79,6% de eficácia geral do imunizante para prevenir casos de dengue sintomática. Outros estudos ainda mostraram proteção de 89% para casos de dengue grave e com sinais de alarme. Nesta segunda-feira, o Instituto Butantan enviou todos os documentos de pedido de registro da vacina para a Anvisa, que agora deve avaliar a eficácia, qualidade e segurança do imunizante, para que ele possa ser oferecido ao Sistema Único de Saúde. Em caso de aprovação, cerca de 100 milhões de doses da vacina devem ser entregues ao Ministério da Saúde nos próximos 3 anos. A vacina deve ser a primeira no mundo em dose única contra a dengue. Só neste ano foram confirmados mais de 5 milhões de casos da doença no Brasil. O jogador Vinícius Júnior do Real Madrid foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, entidade máxima do futebol. A última vez que um brasileiro havia sido eleito o melhor do mundo foi em 2007, quando Kaká ficou com o prêmio. De atletas entre agosto de 2023 e agosto de 2024. No período, o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira disputou 46 partidas oficiais. Nelas, Vinícius Júnior marcou um total de 24 gols, inclusive na final da Champions League, conquistada pelo clube merengue. Além disso, o Real Madrid ainda foi campeão espanhol e da Supercopa da Espanha. Outros brasileiros também foram premiados durante a cerimônia. Marta venceu a disputa pelo gol mais bonito entre as mulheres, que teve sua primeira edição realizada neste ano. O prêmio Fair Play foi para Thiago Maia, jogador do Internacional, que ajudou no resgate de pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul em maio deste ano. Por fim, o prêmio de torcedor do ano foi para Gui Souza, que é apaixonado pelo Vasco. Com apenas 10 anos,
guia portador de uma doença rara chamada epidermólise bolhosa. Após viralizar na internet, ele se tornou uma espécie de torcedor símbolo do clube carioca. Em 2024, a Fundação João Paulo II concentrou esforços na reforma de prédios e manutenção das instalações na Chácara de Santa Cruz e nas casas de missão da comunidade Canção Nova. A melhoria dos espaços ocorreu graças à fidelidade de sócios evangelizadores. Nas mãos, obras da literatura cristã católica, livros para abastecer a alma e construir uma identidade de fé. Fazia parte de um grupo de jovens aqui em Lorena e o Padre Jonas começou a trabalhar com jovens no catecumenato. O apreço à evangelização da Canção Nova faz com que Ângela seja fiel ao projeto Dai-me Almas. Com a iniciativa, é possível administrar recursos e planejar melhorias em toda a chácara de Santa Cruz. Eu acredito que eu preciso fazer a minha parte. E com a Canção Nova, muito mais, porque ela alcança muito mais pessoas. Foram mais de 1.100 atendimentos de demandas relacionadas à rotina do colaborador. Quase 90 intervenções entre reformas e reparos concluídos, como a continuidade da expansão do Centro Médico Padre Pio em quase 1.900 metros quadrados. Exemplo das ações de fim de ano da Engenharia Canção Nova. É uma obra grande, é uma obra que necessita assim, de mais funcionários, equipamentos, que vai exigir muito da Fundação João Paulo II para manter assim que ela estiver pronta. A Fundação João Paulo II mantém todo o sistema de comunicação funcionando e até 2023 era necessário investir na digitalização de todas as retransmissoras da TV Canção Nova. A partir de 2024, um novo desafio: a reforma de todos os prédios de departamentos da Fundação. Entre eles está a Central Fonográfica Padre Léo. Aqui são gravados o Canção Nova Sertaneja, o Minha Família é Assim, e abriga também todo o departamento musical da comunidade Canção Nova. Um prédio que desde a sua construção não recebia nenhum tipo de reforma. Devido à falta de uma cobertura, isso estava infiltrando água na laje e adentrando ambientes como a própria capela, a recepção, a portaria e assim por diante. E isso nós conseguimos fazer nesse ano, o prédio está pronto, todo revitalizado. Um relatório técnico com 82 páginas detalha as operações registradas na área administrada pela entidade. O prédio da própria rádio foi feito agora em novembro. Atualmente estamos fazendo o prédio do jornalismo. A central técnica também passou por revitalização. Toda a chácara está com uma cara nova, a chácara está mais alegre. Em 2025, a conclusão de um edifício para distribuição de produtos Canção Nova, unificação do sistema de comunicação e a abertura do atendimento na expansão do Centro Médico Padre Pio concentram a aplicação de recursos. Porque o nosso compromisso é grande e a nossa responsabilidade diante da população de Cachoeira Paulista, aqui no Posto Médico Padre Pio, e diante de todos os sócios evangelizadores, é muito grande. Por isso que Padre Jonas carinhosamente gostava de dizer meus sócios, porque eles tinham também nessas pessoas essa certeza de que a evangelização da Canção Nova só seria possível somando a essas pessoas que também trazem o mesmo desejo dos missionários, dos membros da comunidade, dos colaboradores, que é salvar almas para Deus. Que Deus continue abençoando os evangelizadores. A Fundação João Paulo II é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que mantém a rede de desenvolvimento social Canção Nova e o sistema Canção Nova de comunicação, por meio de doações de pessoas e parceiros que acreditam no trabalho de colaboradores, voluntários e missionários, na formação de homens novos para o mundo novo. Estamos com 64% na campanha de dezembro. Seja evangelizador conosco, faça sua doação pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. Em diversas igrejas mineiras, é comum encontrar a imagem de São José de Botas. No entanto, na cidade de Sabará, essa imagem permaneceu desaparecida por muitas décadas, sendo encontrada apenas recentemente. A
ajudar as paróquias a preservar suas histórias. Esta é uma das missões do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte. Depois de uma pesquisa na matriz de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, Flávia achou esta foto com uma informação até então desconhecida. No Memorial da Arquidiocese nós estamos elaborando o inventário aqui da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Durante as pesquisas, eu encontrei a fotografia, uma fotografia muito boa aqui do retábulo com a imagem de São José e logo em seguida uma anotação de que a imagem tinha sido roubada na Semana Santa de 1947, uma anotação a lápis. Tive a oportunidade, deu um estalo de procurar na internet uma imagem de São José do século XVIII e tive a sorte de encontrar em um leilão online. Diante da confirmação do paradeiro da imagem, o próximo passo foi conseguir recuperá-la. Em seguida, nós entramos em contato com o Ministério Público, fizemos a denúncia no site do Sondar, na plataforma do Sondar, e o Ministério Público conseguiu fazer toda a investigação e restituir a imagem aqui para a matriz. Depois de 77 anos, no dia dedicado à Imaculada Conceição, a imagem foi devolvida à igreja e recebida com muita festa pelo povo. A maior parte das pessoas que acolheram a imagem nem havia nascido, No domingo, dia 8, quando nós recebemos a imagem, deu para perceber claramente isso, A emoção das pessoas. E não é simplesmente por um pedaço de madeira, por uma peça, não, por aquilo que essa peça significa do ponto de vista da fé, do ponto de vista da devoção. Agora quem passar por aqui terá a oportunidade de ver a imagem do pai adotivo de Jesus de uma maneira pouco comum na maioria das igrejas, sem o filho nos braços e com uma vestimenta bem diferente. São José de Botas, ele representa o momento da fuga para o Egito. Então ele está com uma roupa de viajante, com as botas, com o chapéu. E essa representação, ela é muito associada aos bandeirantes, Pela vestimenta mesmo. Então São José de Botas no século XVIII, ele era uma evocação importantíssima aqui para a região. Apesar de ser encontrada nas igrejas barrocas mineiras, esta imagem tem algumas diferenças. A característica iconográfica da imagem ela é um pouco diferente das imagens que a gente está acostumado a ver em São José de Botas. Primeiro que ela não usa o chapéu chamado tricórnio, 3 partes, 3 pontas. Depois, esse chapéu que ela usa é colocado nas costas de uma maneira como se estivesse viajando mesmo, mas lembra muito os sombreros mexicanos. Bem de valor inestimável, porque carrega a história e a fé de um povo. É importante a gente ter o nosso acervo porque ele conta a nossa história, ele faz parte da nossa identidade. Então, voltar com essa imagem é retomar um pouco do nosso passado que estava perdido. Assista daqui a pouco, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. E logo após tem a Santa Missa em Ação de Graças ao PHN 2024. E às 10, ao programa PHN. Boa noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.